França, Bélgica, Itália, Portugal, Alemanha, agricultores de vários países da Europa usaram os últimos dias para fazer manifestações com uma série de exigências aos governos locais e também ao bloco econômico como um todo. Assunto para a nossa conversa com o professor da Universidade Católica de Brasília, da Universidade de São Paulo, nosso colunista aqui também do canal AgroMais, professor Gustavo Menon. Professor, bom dia, seja bem-vindo aqui ao canal mais uma vez, tudo bem? Bom dia, Felipe, tudo bom? Bom dia a todos os nossos telespectadores. Professor, o movimento de manifestações se espalhou ali por muitos países, né? Na sua análise, existe uma ou mais de uma reivindicação ali comum nesses atos? Sem dúvidas, Felipe, estamos falando de uma série de protestos que tomaram conta dos países da União Europeia no sentido de reivindicar contra os altos custos de produção, especialmente no setor agrícola. Como se sabe, há diversos interesses em jogo, em disputa, nesse momento, de uma série de anúncios a respeito, então, da elevação dos preços, essa escalada inflacionária na economia global, e, obviamente, que esses protestos se somam à agudização das tensões no campo internacional. Do ponto de vista geopolítico, já sublinhamos em outras oportunidades, em outras colunas, as tensões no Oriente Médio, a guerra na Euroásia, e como que isso também traz uma série de tensões ao chamado Sul Global. No caso da União Europeia, nós estamos falando de protestos que interditaram vias em diversos países, você sublinhou muito bem, Felipe, França, Bélgica, Alemanha, mas há também uma dimensão, sobretudo, da extrema-direita, que vem organizando uma série de debates para exatamente essas paralisações. Do ponto de vista comercial, estamos falando de questionamentos em relação à elevação dos preços dos combustíveis e também das chamadas barreiras não tarifárias, como que os produtores agrícolas na União Europeia acabam também questionando, por exemplo, a dimensão ambiental, as leis ambientais, no sentido de fortalecer a sua posição para a concessão de enormes subsídios. A título de referência, Felipe, vale destacar que cerca de 1/3 do orçamento da União Europeia trata-se de recursos destinados aos subsídios agrícolas. Portanto, há uma série de tensões que estão em jogo, que envolve também uma série de eleições, uma dimensão política e também essas questões comerciais que podem se refletir no próprio acordo da União Europeia com o Mercosul. Exatamente, professor, você tocou no ponto que eu ia entrar agora. Essas manifestações ali já direcionam de alguma forma, entre as reivindicações, essa questão, né, do acordo da União Europeia com o Mercosul. Você acha que coloca ainda mais pressão, então, para a União Europeia em relação a não fechar esse acordo? Sem dúvidas, Felipe. Quando a gente olha a posição, por exemplo, do presidente francês, Emmanuel Macron, já houve uma série de acenos no sentido de questionar a legitimidade do acordo União Europeia-Mercosul, sabendo que esse acordo é favorável ao agronegócio brasileiro e altamente desfavorável ao setor agrícola em toda a União Europeia. Quando a gente olha exatamente para a articulação desse acordo, nós estamos falando de uma série de impasses do ponto de vista da política industrial, questão agrícola, os próprios subsídios elevadíssimos na União Europeia e, obviamente, que há uma série de disputas por parte desses grupos, né, de extrema-direita que estão conseguindo ganhar organicidade em toda a Europa, não só ocidental, mas na Europa oriental também. E, claro, isso agudiza ainda mais essas tensões que se refletem no acordo entre União Europeia e Mercosul. Isso já estava travado há bons anos, como se sabe, trata-se de um acordo de décadas, onde o posicionamento, principalmente da França, nesse estágio, nessa atual conjuntura, trata-se de um posicionamento intransigente, de inviabilizar esse acordo em virtude dos protestos. Como nós estamos vendo aí nas imagens, perceba que Paris praticamente ficou sitiada. E isso coloca em evidência também, Felipe,
a questão da participação do Estado diante das relações comerciais. Como se sabe, falar de livre mercado trata-se de uma mera retórica na atualidade, já que há um peso significativo do poder público, do ente estatal, naquilo que tange exatamente as regulações econômicas que regem a divisão internacional do trabalho. Para o Brasil é ficar atento exatamente aos próximos passos, à evolução desses protestos, que obviamente afetará não só o setor agrícola brasileiro, mas também outras partes das relações da balança comercial brasileira. Portanto, é ficar atentos aos próximos passos, aos próximos episódios, nesse momento que é um momento muito delicado, exatamente em toda a União Europeia, sabendo que a União Europeia, Felipe, já passa por um forte momento de crise, desde o chamado Brexit, desde a saída, num recorte mais recente, do Reino Unido, da Inglaterra, em relação ao bloco. Veja que isso tudo envolve fatores que estão colocados exatamente nas disputas que estão ensejadas na divisão internacional do trabalho, mas é aguardar os próximos passos, já que o presidente Emmanuel Macron vem sinalizando de forma enfática para esse posicionamento de ser contrário em relação ao acordo entre Mercosul e União Europeia. Inclusive para eles lá, né, o professor, o cenário político lá olha com muita atenção, com muita cautela para todas essas manifestações. Existem eleições aí previstas para acontecer em alguns países, enfim, e apesar do agronegócio ter um peso diferente de país para país, é um setor de fato que tem um peso forte, né? Então, para todos os políticos, como eu disse ali, o cenário político acompanha na Europa com cautela e com sensibilidade toda essa questão, né? Exatamente, Felipe. Quando a gente olha a composição dessas disputas políticas, há um peso significativo desses produtores no sentido de tensionar o orçamento. Insisto, nós estamos falando de mais de 1/3 do orçamento da União Europeia destinado a esse setor agrícola, que acaba, então, legitimando essas medidas protecionistas. Para o Brasil, seria importante exatamente dar continuidade, ao menos nessas negociações, para que nós pudéssemos observar exatamente a continuidade do acordo. É claro que isso passará por uma série de impasses, por uma série de disputas que não são fáceis de serem resolvidas, Felipe. No entanto, a ideia é que nós consigamos, de certa forma, nesse momento das relações internacionais, onde o Brasil assume postos importantes, trata-se de um player significativo no ano de 2024, a partir exatamente da presidência dos BRICS, temos também a cúpula do G20 prevista para o segundo semestre. Para o Brasil, seria interessante fortalecer esses diálogos multilaterais. Queria agradecer demais a sua participação com a gente aqui mais uma vez no canal AgroMais. Desejar ao senhor um ótimo fim de semana. A gente volta a conversar na semana que vem sobre esse assunto, sobre um outro assunto de destaque aí na semana, viu? Muito obrigado. Muito obrigado, Felipe. Um bom final de semana a todos os nossos telespectadores.